esse espaço que você está dando para a gente. Eu imagino como deve ser o seu horário. Eu acabei de chegar também, peguei super trânsito. Eu falei, meu Deus, quando você falou que ia atrasar, eu falei, graças a Deus. Que né? Eu não conseguia Eu tirar imagino aqui fora. também. Você já sabe que você uma trabalho divide alguns pacientes que são meus há anos, trata com você, e eu sempre escutei falar de você. Quando apareceu essa oportunidade do evento, e aí falaram que no segundo dia ia ter nutrição, que seria interessante, emagrecimento, eu falei, não, tem que ser ele. E assim, eu estava tentando há muito tempo contato, graças a Deus aparecem anjos na nossa vida e deram certo. Mas eu queria que você um pouquinho da sua palestra. E assim, a gente acompanhando há algum tempo, eu sei que você é o rei das lives pela manhã, acho que é um trabalho que você vem desenvolvendo e vem ajudando muitas pessoas. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção sobre todo o seu trabalho, eu acho que o que eu entendi, assim, me corrige, para começar um tratamento, você tem que ter rotina, não é isso mesmo? A gente ensina o paciente a ter rotina, né? Porque você sabe que existem passos para você chegar dentro daquilo que é o ideal, né? Em relação ao que você precisa de acordo com o objetivo que você tem, né? Que não é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? É fácil de se falar, né? Como tudo na vida, é muito fácil falar e é muito difícil você realizar, né? E existem coisas que você faz que facilitam ou dificultam a rotina. Posso te falar uma coisa que dificulta a rotina, que é você fazer uma lista, né, e tentar sair cumprindo as coisas sem criar um método, né? E isso é uma coisa muito, eu diria até contraproducente, né? Inclusive, quando a gente começa todo o processo de rotina alimentar, né, para a gente criar uma rotina de dieta, né, a gente tem uma equipe de nutricionistas que faz uma progressão, na verdade, do que é a rotina das pessoas, né? Então, se pegar uma pessoa que, por exemplo, não toma café da manhã, almoça de pé e simplesmente come alguma coisa, o que tem pela frente à noite em casa, e fala para ela que você vai fazer 5, 6 refeições no dia, em horários corretos, né? É pedir para ela desistir. A mesma coisa que você chegar numa academia e falar, olha, você vai começar fazendo supino com 200 quilos, agachamento com 300, e vai fazer 15 repetições e vai fazer 10 séries. Né? Imagina que o processo de você seguir uma dieta é o mesmo processo de você fazer exercício, né? Só que ele é um exercício mental. E o que eu falo para os nossos pacientes, eles não sabem o que você tem que comer. É a tua cabeça que sabe o que você tem que comer, mas principalmente ela elabora o como, né? Então, imagina, uma pessoa que já tem rotina, ela precisa de muito pouco daquilo que a gente faz, né? Na verdade, a rotina é o que mais entrega resultado para as pessoas. Então, teoricamente, né, nós atendemos esse tipo de paciente, né? Mas a nossa paixão, a nossa tendência é ajudar quem não tem é o cerne do atendimento, né? Você não dá comandos para as pessoas, né? Você oferece métodos para que elas alcancem aquilo que é necessário para que elas tenham a chance de pleitear aquilo que elas desejam. Nossa, muito legal. Porque as pessoas falaram do evento e esse projeto foi ter aprovado. E eu quis trazer de uma forma óbvia para o paciente, ou quem vai, de uma forma que tenta mudar a vida para o bem, não para conseguir. Então, todos da área da coisa, inclusive os cirurgiões, são cirurgiões do trabalho que tentam mostrar que você realmente precisa de cirurgia, é, vai te ajudar de alguma forma. Então, a gente vai trazer um grupo muito multidisciplinar, um grupo muito dentro para fora, sabe? Essa coisa da suplementação, da cabeça, do comportamento e do
né? Tem como você ser uma pessoa saudável se você não praticar um É, esporte. eu tento não falar para as pessoas em relação a bem e mal, eu tento falar sobre o melhor, né? Porque a gente supõe que as Sim, pessoas elas acreditam que elas estão fazendo, primeiro, bem, porque elas se sentem bem fazendo aquilo, né? Só que o bem imediato é diferente do bem duradouro. Né? Então você chegou na sua casa, você teve um dia difícil, você quer abrir aquele pote de sorvete, quer comer metade de um bolo, quer comer a feijoada que estava no almoço, né? Ou quer pedir uma pizza. Isso te faz bem na hora. Né? A gente tem que entender que esse é um processo de recompensa. Né? O que nós tentamos alinhar as pessoas é que elas reconheçam que existe um bem duradouro, que elas sempre vão colocar em risco à medida que elas vivem de bens passageiros. Né? Essa transição é uma transição que tem que ser feita com muita gentileza, eu diria. Né? Porque sim, senão o que você traz para a pessoa é, em nome de um bem duradouro, criar um mal-estar momentâneo. O mal-estar momentâneo, sim. né, se for um procedimento, se for, sei lá, uma injeção, se for uma coisa assim, a gente até tolera. Mas quando você fala de um mal-estar momentâneo, que ele influi, por exemplo, naquilo que é a sua vida em família, você não sentar-se à mesa com a sua família, não se alimentar dos alimentos que a sua família come, né, é uma coisa muito pesada, né, para você fazer. Né? E nós acreditamos que, pela nossa metodologia de trabalho, todas as pessoas que estão na clínica, todos os nutricionistas, treinadores, né, a gente tenta trazer para as pessoas o bem-estar de se fazer uma coisa no sentido de algo maior, de algo que tenha um significado maior. Né? Então, o que a gente tenta, na verdade, é gamificar isso daí. Olha, se apodere dos seus acertos, se apodere dos seus sucessos. Se você nunca conseguiu fazer uma refeição, né, adequada no final do seu dia, sinta a satisfação de consegui-lo. Né? E se no outro dia você sentir que o seu impulso maior seja, por exemplo, comer o sorvete que você está acostumado, então faça. Só que faça sob um controle. Né? Não precisa comer um pote inteiro. Come metade, come um quarto, come 2 colheradas. Né? Porque isso também é um sucesso. Né? Uma pessoa que está acostumada a sentar e comer um pote de sorvete de massa que ela comprou na padaria vindo para casa, né? Se ela consegue perceber que ela come uma colherada e se sente satisfeita, isso é uma grande vitória. Né? É o aprendizado da saciedade, ou, na verdade, é o aprendizado de você não querer comer a sua recompensa, né? Você conseguir controlá-la. O controle é importante. Né? Nós nos controlamos para tantas coisas. Né? Por que não, né? Não nos condicionar a aprender a sentir saciedade, a perceber saciedade, a nos sentirmos satisfeitos com aquilo que está dentro desse contexto de uma melhoria. Né? Vamos nos desafiar aí a criar uma situação em que a gente consiga também se sentir satisfeito porque a gente conseguiu realizar aquilo. Eu comparo muito com a escola. Né? O que você gostava na escola? Aquilo que você fazia bem. O que você não gostava na escola? Aquilo que você não conseguia fazer bem, ou que você se forçava a fazer. Nesse sentido, se você for seguir uma dieta e você nunca fez dieta na sua vida, né, é a mesma coisa que alguém te apresentar, sei lá, uma matéria que você nunca estudou, né, sei lá, vamos supor que existisse a condição da pessoa nunca ter estudado história, e fala assim para você, olha, você tem que fazer uma prova amanhã e tirar 10. E o que que é a dieta? A dieta é, você vai pegar o seu prato de comida e você vai fazer uma prova agora e vai tirar 10. Como que você pode fazer isso? Isso parece até falta de bom senso quando você coloca essas coisas, porque é uma coisa que você vai aprender. Né? É a mesma coisa que você chegar com uma pessoa e falar assim, você amanhã você nunca arrumou o seu quarto e você vai deixar o seu quarto completamente arrumado, nada fora do lugar. Essa pessoa nunca arrumou o quarto, ela não sabe nem por onde ela começa. Né? E quando a Verdade. pessoa ela começa a treinar, e vou pegar esse exemplo do quarto, por exemplo, né? Ela começa a perceber que é mais fácil ela tirar os travesseiros e tirar a coberta da cama para arrumar o lençol,
e que depois, se ela colocar a coberta da cama, o lençol vai ficar mais bem arrumado e os travesseiros eles ficam mais bonitos. Com a cama arrumada, fica mais fácil de você seguir, colocar as coisas que você deixou espalhadas no chão, em cima da mesa, nos seus respectivos lugares. Se você tem uma arquibancada na arquibancada, se você tem um armário no armário, se você tem uma estante na estante, né? E uma vez que você aprendeu a fazer esse básico, né, outras coisas vão se despertar para aquilo que você considera como arrumação do seu quarto. Você vai olhar nos seus livros, você vai começar a selecionar por tema. Ah, os meus livros de ficção eu vou deixar aqui. Os meus livros de estudo eu vou deixar ali. Uma vez que você arrumou os seus livros, você vai pegar os seus livros de estudo. Ah, os meus livros de bioquímica eu vou deixar aqui. E os meus livros de fisiologia eu vou deixar ali. E os meus livros de patologia eu vou deixar colar. Aí você vai pensar em outra forma de arrumar. Ah, mas está legal essa forma de arrumar os meus livros, só que os livros que eu mais uso são esse. Então você vai criar uma prateleira para os livros que você mais usa. Então o processo de arrumação, o processo de organização, né, ele é um processo contínuo de melhoria, onde você só consegue passar para um estágio quando você consegue entender que existe, né, uma organização que te permite isso. Você falar para uma pessoa que nunca arrumar o quarto, né, que ela tem que colocar o quarto arrumado de uma forma que os livros dela fiquem de forma a oferecer para ela, que ela mais utiliza mais a mão, ela fala, nossa, como é que eu vou fazer isso? Agora, se você começar a falar, tira a coberta da cama antes de você pôr o lençol, não tenta colocar os dois juntos, que a cama vai ficar mal arrumada, isso é começo, né? E é o que a gente fala para as pessoas, por exemplo, desculpa, te cortei. Esse começo é muito individual, né? Cada um vai Tem ter que gente que encontrar o gosta de seu começar pela começo, estante, tem gente que né? gosta de começar pela escrivaninha, tem gente que gosta de começar pelo banheiro, Nani. E a gente faz isso, né? A gente cria essas condições para as pessoas Uhum. perceberem isso, né? E que quando você olha no contexto de quem são as pessoas que nós atendemos, né? São pessoas que têm uma série de demandas. O trabalho delas não é arrumar o quarto delas, o trabalho delas é estudar, sei lá, engenheiro, médico, advogado, fisioterapeuta, o que for, né? São pessoas que têm outra função e que de repente têm que descobrir a satisfação de fazer aquilo para ter aquilo do jeito que ela quer. Então vamos transportar para a dieta, por exemplo, né? Quando você fala da dieta nesse sentido, primeiro você oferece para a pessoa aquilo que é a satisfação, aquilo que é a saciedade. Quando você oferece a saciedade, ela vai começar a perceber, poxa, mas quando eu como de manhã tal alimento, eu me sinto melhor na hora do almoço. Quando eu como na hora do almoço tal alimento, eu sinto menos fome à noite. Quando eu como tal coisa à noite, eu durmo melhor. Então, do mesmo jeito que você, na arrumação do seu quarto, você vai notando que você consegue arrumar ele de um jeito que ele funciona melhor para você, você começa a entender que na sua vida, a forma que você se alimenta, tem um jeito que funciona melhor para você. Agora, o que acontece tanto na arrumação do seu quarto quanto na arrumação da sua dieta? A maioria das pessoas que procuram essa organização não são elas mesmas que cuidam ou da arrumação dos seus quartos ou então do que é a provisão de suas dietas. E aí o que acontece? Você tem a pessoa vivendo sobre uma condição onde ela é submetida a uma arrumação, né? Você conquistar o que é a sua organização alimentar é você também ter uma forma de encarar e de perceber, de percepção, de que existem formas de você fazer alguma coisa que você se beneficia com isso, né? Vamos falar de uma coisa bem fora do comum, né? Você vai jantar com seu namorado, por exemplo, e vocês vão namorar depois, né? E você sabe que tem coisas que não vão te fazer bem se você comer antes de namorar, né? Não vão te deixar confortável para isso, né? E isso te leva a fazer escolhas. O que não faz bem, né? Na realidade, no fundo, as pessoas faltam se observar mais, É, você falando assim. E às vezes, mesmo saber a o gente está que está colocando para falando, dentro, exato, por a gente conta está dessa falando de vida. dieta, mas assim, esse é um processo global, por exemplo, as pessoas não sabem se olhar. Então, a primeira coisa que a gente faz com as pessoas, né, homens e mulheres, colocar eles de roupa de banho na frente do espelho e pedir para eles explicarem o que é o físico deles. Por quê? Porque se eles não explicarem o físico deles, eles não sabem apontar aquilo que eles gostariam de mudar. E é muito comum as pessoas idealizarem formas físicas.
né? E isso é muito complicado, Muito. né? Então, é o erro comum da mulher que acha que vai colocar uma quantidade maior de mama e que aquilo vai trazer para ela a sensação de beleza. E ela descobre que, na verdade, ela fica com um físico tão robusto que parece que ela está fora do peso. Não que ela tenha uma mama sexy e desejável, né? Quando a gente pega um homem e ele fala, eu queria ter um braço gigantesco, e ele percebe que o que cuida do que a silhueta masculina é muito mais um deltoide bem formado, que divide o braço, do que necessariamente um tamanho de braço que seja uma coisa colossal, né? E você vê as duas coisas também, né? Do mesmo jeito que eu te dei o exemplo da mama, você vê as pessoas que têm muito pouca orientação, muito pouca ajuda, né? Elas, por exemplo, injetarem óleo no braço, né? A gente vê os grandes problemas que as pessoas criam com expansores, né? Então fica aquela coisa, né, completamente disforme que a pessoa acaba fazendo, porque, né, ela se enxerga como um braço, como um bumbum, como um peito, né, como uma cintura. E grande parte do que a gente começa pela silhueta, né, para a pessoa reconhecer a sua silhueta, trabalhar a sua silhueta, e aí a gente trabalha a pessoa, né, de fora para dentro, né? Vamos da silhueta para o detalhe. E do ponto de vista fisiológico, a gente trabalha a pessoa de dentro para fora. Vamos trabalhar as condições de saúde que precisam existir para que essa pessoa tenha condição de chegar no resultado físico que ela deseja, né? Porque também, né, se você não tem saúde associada, você não tem a sustentabilidade daquele físico, né? Os processos patológicos, eles são completamente contrários à sustentação de um físico, vamos falar, estético, né? Por que não dizer estético, né? Porque, na verdade, quando você olha uma pessoa que ela não gosta, por exemplo, da acne que ela apresenta, né? O que representa a acne? Representa um físico que tem suscetibilidade à infecção, né? O que é uma pessoa que perde massa muscular e ganha flacidez? É um físico que aparentemente envelheceu. Então, a gente entende, na verdade, muitos conceitos estéticos que, na verdade, são a imagem da saúde, né? Por que a gente tenta Sim. evitar desenvolver uma barriga, né? Por quê? Porque gordura abdominal ela está ligada ao aumento de risco de doença cardiovascular, de doença crônico-degenerativa não transmissível. Então, não são conceitos estéticos aleatórios ou arbitrários ou ainda opressivos, né? São conceitos estéticos que estão altamente ligados com condições de saúde, né? E que boa parte deles, quando a gente parte para aquilo que é o físico altamente elaborado, eles ganham uma outra conotação, que é a conotação de virilidade no caso dos homens e de feminilidade no caso das mulheres. Não, eu vivencio isso todos os dias, porque a gente trata complicações de cirurgias que não deram certo. E aí, quando eu começo a entender o paciente, qual é a expectativa dele ter ido fazer aquela cirurgia, eles buscam muito o que é do outro. Então, assim, existe uma massa que está todo mundo vivendo na mesma massa e todo mundo precisa ser igual para conseguir se impor na sociedade. E aí eu falo, olha, mas o que que você está buscando o que aqui da nossa clínica? Eu vou conseguir Uhum. talvez e talvez não. Então, assim, muito real, porque as pessoas estão com uma visão distorcida muito grande de imagem. Eu falo Sim, que o Instagram com ele é um pouco certeza. responsável por isso, mas também é o autoconhecimento, né? Saber o que que é para você. Então, hoje eu vejo muito mulheres buscando a vida dos outros e não adianta, vai fazer milhões de cirurgias, vai fazer, coloca um monte de chip, coloca um cabelo, coloca um tudo, mas nunca não se encontram assim, não consegue achar exatamente o que fica buscando, fica nessa procura. Eu falo, o tempo passa tão rápido, né? E eu acho que É não só tão mulheres, homens e mulheres, né? Eu acho que tem duas situações, Nani, que a gente tem que olhar, né? Você falou muito bem falado do que são as pessoas que tentam procurar uma situação onde ela se impõe diante da sociedade, mas tem as pessoas que buscam aceitação, né? O que a cirurgia traz para nós? Ela traz uma casca. E muitas vezes a aceitação da pessoa não está ligada com a casca que ela apresenta, e sim com o core que ela esconde, né? E é claro que a gente não vai trabalhar, fazer um coaching com a pessoa para ela descobrir o sentido da vida dela, mas, por exemplo, a gente tem uma equipe multidisciplinar que tem 3 psicólogos na clínica, para entender por que a pessoa quer aquele resultado. O que ela quer fazer com isso? Ela quer se impor frente às pessoas que ela convive?
ela quer aceitar-se ou ela quer ser aceita, né? Então, eu acho que a primeira coisa importante, né, é tratar a pessoa, né? A cirurgia plástica ela é super importante desde que a pessoa esteja em paz, né? Uma pessoa em paz que faz uma cirurgia plástica. Hoje eu dou aula e as pessoas falam, ai, cria um protocolo de pré. Eu falei, protocolo de pré. O paciente ele passa no psicólogo e no nutricionista. Não tem outro protocolo, é isso. Fica nutrição e cabeça. Então, é psicólogo e nutricionista. Ponto. Protocolo. Depois, a cultura. E hoje, todos os cirurgiões que eu trabalho, eles têm uma nutrição. Então, olha, não dá. Você tem que passar, você tem que tratar, você vai no nutrólogo, você vai na nutricionista, vai fazer dieta. E depois que você melhorar, a gente conversa. Então, isso é muito legal, assim, mudando um pouco essa visão da suplementação, tratamento de dentro, assim, influencia totalmente Sim, na cicatrização, no resultado. Milagre, pode né, chamar doutor? só de Paulo, Nani, eu prefiro. Eu sei que nos Estados Unidos é tudo mais protocolar, mas aqui eu me sinto melhor. É uma. Todo mundo. É. E assim, a gente tem um grupo, né? Isso foi muito legal, porque foi se conectando, assim. Uma galera nova de cirurgia plástica falando, não dá para fazer cirurgia se ele não passa na nutrição antes. Não dá para fazer cirurgia se ela não está pronto Sim. psicologicamente. Isso é muito E legal. principalmente Porque não porque o tinha, resultado não existia. excelente depende disso, né? Você pode ter um ótimo resultado na mão do cirurgião, mas o resultado excelente só vem pelas mãos do paciente, Nani. Um médico que trabalha com a gente, junto com a equipe, porque assim, todo mundo tem a ideia que como eu trabalho com performance esportiva, recomposição corporal, ganho de massa muscular, eu sou contra a cirurgia plástica. Não, pelo contrário, eu sou a favor. Porque muitas vezes, para você conseguir uma determinada forma física, você cria uma rotina tão apertada que ela vai fazer mal para a pessoa em vez de bem. Então, o que é uma das coisas que a gente faz no consultório? A gente prepara as pessoas para a cirurgia plástica, ou seja, a gente faz uma abordagem inicial de 2 meses, 3 meses, onde ela vai melhorar o melhor possível e o cirurgião plástico ele vai trabalhar no detalhe, que é o que ele faz melhor, né? Ao passo que a gente estava acostumado a ver pessoas que queriam ser emagrecidas na cirurgia plástica. E aí é um desastre, né? É onde É um estão, e eu imagino que deve ser para você também os casos mais difíceis que você atende. Com certeza, é onde cria a expectativa errada, né? Tanto que a gente fala, ó, terminou a cirurgia, pede autorização, vai pro treino, volta pra dieta, porque a busca da perfeição tá na busca do exercício e da nutrição. Isso é muito legal, por isso que vocês vão combinar muito nesse evento, assim. Porque hoje, tanto que é um assunto que a gente vem falando de pré-operatório, vem falando para todos os cirurgiões, é nutrição e psicologia, entendeu? Não tem outro caminho. E depois, antes e Sim, pré, exercício e, físico. e E como eu isso te é muito. falei, a gente faz esse trabalho de preparo pessoal para a cirurgia, até para evitar casos como. Tem um caso, né, que o cirurgião que cuida da maioria dos nossos pacientes, o Dr. Renato Fusaro, né, ele contou uma vez que a menina chegou para fazer uma lipo com ele e ela. E o paciente ele pega muito em número, né? Então ela estava com 69 quilos e ela É, queria ter 65. Ele falou: olha, é muito peso para tirar na cirurgia, mas a gente vai fazer um desenho legal no seu físico, então a gente vai fazer um físico legal, né? E talvez não chegue no 65, mas o teu físico vai ficar muito bacana, porque o teu formato de físico ajuda, né? Tudo bem, a cirurgia foi marcada para 2 meses depois. A menina voltou pesando 76 quilos. Por quê? Porque ela falou assim: ah, eu vou fazer plástica, então, né, eu me viro na plástica. Só que ela ganhou 8 quilos, 6, 7 quilos. Quer dizer, ele cancelou a cirurgia. Ele falou: desculpa, não dá para te operar. Não, mas agora eu preciso. Ele falou assim: não, agora você precisa emagrecer. Antes eu tinha um físico que era um físico que precisava de estética. Agora eu tenho um físico que precisa de emagrecimento. São coisas muito diferentes, né? E isso é uma coisa complicada que acontece muito. Eu fico me colocando na posição dos cirurgiões, né? E a pessoa com que você vai trabalhar no dia da cirurgia não é a mesma que consultou com você um mês, 2 meses atrás. Como que você faz isso?
Com isso, eu falar, imagina, a cirurgia já gera um estresse, uma ansiedade gigantesca, já vai mudar aí um monte de coisa. É muito importante Então, você sobre isso. Porque na semana, né, os exato, exames são feitos exato. um E a tempo gente antes. busca ter É. essa abordagem para que a pessoa ela esteja mais maleável ainda para o pós-operatório. Quer dizer, o pós-operatório você tem dificuldade de mobilidade, você tem muita dor, você tem ansiedade. E é muito difícil, Nani, você fazer dieta com dor. É muito difícil você fazer dieta sem fazer exercício, principalmente uma pessoa que está acostumada a fazer exercício. Então, tem toda uma necessidade de uma programação mental que a equipe de psicólogos ela dá, né, quando a gente tem um caso como esse, da pessoa ela usar o mindset do jeito certo, né, porque aí a gente está falando do jaquê. Conhece o jaquê? Né, a conjunção, o jaquê é a Não, conjunção mais perigosa do português, né, porque aí a pessoa, o que ela faz? Ela vai jantar à tarde, já que eu estou no restaurante, eu não vou controlar o que eu vou pedir. Aí come 8 pedaços de pizza. Aí, já que comi 8 pedaços de pizza, vou pedir um brownie com sorvete. Ah, já que comi um brownie com sorvete, então, vou beber mais um pouco, né? Aí, já que isso foi no sábado, é domingo, hoje domingo eu não vou fazer dieta, né? E aí vai. Já que hoje é domingo, eu também não vou fazer dieta de noite, eu vou seguir a dieta, eu volto a fazer a dieta amanhã. E para aquilo que a gente lida que é detalhe, às vezes uma refeição joga fora o esforço de uma semana inteira, tranquilamente, tranquilamente. sim. E o que a gente fala para as pessoas? Olha, já que é para os dois lados. Já que eu estou de dieta há um mês, eu não vou furar hoje. Já que eu estou sem beber, estou sem consumir álcool há 2 semanas, eu não vou voltar hoje. Já que eu fiz exercício, né, a semana inteira, eu não vou furar minha caminhada nesse domingo. Então, sabe, existe essa questão de mostrar para a pessoa que existe os dois lados. Tem o jaque também do bem, né? Assim como tudo tem dois lados, tudo tem uma dualidade, né? Então a gente explora muito isso para a pessoa entender que são escolhas repetidas, né? E onde não existe perfeição, mas existe progresso. E o progresso é importante. Você vive hoje numa armadilha muito grande, né? Ai, olha, você mistura, toma essa injeção, toma esse medicamento, você 10, 15 quilos, assim. Eu trabalho com mulheres o dia todo. Então, assim, você escuta tanta coisa, você fala, meu Deus do céu, para qual caminho eu vou? As pessoas sempre querem o caminho mais fáceis, né? Os caminhos que tipo, te seca. E eu fui uma mulher que eu sempre procurei os caminhos mais fáceis. Assim, hoje eu passo por vários problemas, porque era injeção, era remédio para emagrecer, era remédio para isso, era remédio para aquilo, era chip, era isso, era aquilo, ou seja, né? 44 anos, toda desregulada, tentando organizar de uma forma muito mais difícil. Aí hoje eu falo, gente, procura um médico, faz as coisas direito, começa direito, não tenta ir pelo caminho mais fácil, porque é muito difícil. Isso, depois que a gente passa de uma certa idade, se influencia muito em várias questões, tanto do corpo e emocional. Então, as armadilhas estão aí, né? A gente vê muitas armadilhas e é tão difícil a gente procurar o caminho mais fácil, mais difícil que vai te Acho levar que para um bom tem as duas caminho. coisas, né, Nani? Enfim. Tem as armadilhas que as pessoas criam pra gente também, né? Então as pessoas criam um modelo de beleza, as pessoas criam um costume. E qual é o problema quando você falou da internet? As pessoas criam rotinas. E é muito diferente quando você tem uma pessoa que ela tem benefícios por criar uma rotina, né? Quando você tem pessoas que elas estão tentando imitar aquela rotina sem ter o mesmo benefício e sem perceber benefício, né? Então, a necessidade de você filtrar o que tem na internet, né, ela é muito grande. O que eu falo para meus pacientes? Porque muitos deles eles vêm com fotos de pessoas, eles vêm com fotos de físicos, né, que, sabe, não tem, não existe a reprodutibilidade, né? E o que a gente fala é cuidado com a internet, porque a internet ela é um território de pessoas que as que vão dominar, elas não precisam de aprovação. Né? Todo dia. É uma, Exato. então, tá ali, faz, fala o que quer, pensa o que quer, tira suas opiniões. Eu falo sempre, eu tenho um caso de amor e ódio com a internet. Eu amo a Uhum. internet do meu trabalho.
mas vida particular é muito perigoso, né? Porque tomou assim uma proporção muito terra de ninguém, e não é É, bem o que assim, eu né? acho, na verdade, Mas enfim, Nani, é que assim, a internet divide-se entre duas pessoas, né? As que vão olhar a internet e as que vão mostrar quem elas são. Então, quando eu vejo, por exato. exemplo, quando eu vejo gente ofendendo, falando, eu tô vendo gente passando vergonha porque tá dizendo quem é, né? E geralmente a pessoa te ofende daquilo que ela é, né? Ao passo que, sabe, tem as coisas que valem muito, assim, né? Quando a gente está na rua, quando a gente está em algum lugar público, assim, né? Invariavelmente, tem alguém que conhece a gente, que vem dar um abraço, que vem trazer um carinho, né? E eu acho que é isso que vale a pena. Poxa, a gente para a gente e fala assim, pô, que legal, eu fiquei assistindo sua live, eu perdi tanto de gordura, eu ganhei tanto de massa muscular, eu estou mais feliz com o meu treinamento. É isso que vale a pena. Dani, ninguém nunca me parou na rua para falar bobagem, né? Essa coragem as pessoas não têm, né? Elas, é o contrário, exatamente, né? A pessoa que fala bobagem na internet é ela que se esconde na vida real, né? Agora, o carinho da galera que gosta da gente, puta, é sensacional, é muito gostoso receber isso. Eu vejo que às vezes eles mandam para amigos meus, né? Fala, pô, você é amigo do Muzi, manda um abraço para ele, ele fez eu perder tantos quilos, né? Cara, isso é sensacional, né? Inclusive, depois que eu comecei a postar, que a gente já tem lá, umas pacientes falaram, nossa, olha, É, fala para ele, eu vou dar um recado, tá? Das minhas pacientes, a gente está tentando marcar horário, mas tem horário ah, de 2 anos. Como assim? Fala para ele colocar mais equipe, a gente passa com a equipe também. Fala para a mulher dele, para abrir mais uma clínica maior. Eu falei, eu vou ai, falar, pode Nani, deixar. Como é isso? É um orgulho, né? Tanto que a função do evento de Harvard era levar só brasileiros, né? Tanto que o nome do aham, evento é Brasil. E levar vocês, assim, que tem um nome muito respeitado, que vocês conseguem, de alguma forma, muito bom, muito boa, mudar a vida de alguém, como que é você olhar assim e falar, cara, o que eu construí? Tipo, as pessoas loucas para passar com você, você não tem agenda. Isso é maravilhoso. Aí eu falei, meu, que legal, né? O cara não tem agenda, é sinônimo que ele está trabalhando direito. Isso faz pena, né, obrigado, doutor Nani. Paulo? Sabe, eu acho que também tem os dois lados, sabe, Nani? É muito ruim você não ter a disponibilidade de ver as pessoas, principalmente numa hora que elas querem dividir um desejo com você, né? Porque quando a gente mexe com estética, saúde e performance, né, o que a gente mexe, na verdade, é com pessoas que elas estão no limiar de mudar a vida delas. E é uma chance muito bonita que a gente tem, né? Ó, a Débora está aqui falando. A Débora Miranda é minha paciente, ó, há anos. E aí ela me chama no Instagram, me chama no meu telefone. Ah, você tem horário? Eu falo para você, eu tenho. Débora, você me fala quando você quiser vir, eu te mando os exames, você vem. E aí, Débora, eu tô dedando você. Você que tá fugindo, tá bom? Porque eu tenho horário para você, sim. Né? Eu não abandono o paciente, né? E hoje, por exemplo, teve um atraso nosso, né, da live, até me desculpa todo mundo que tá aí, que esperou, né? Mas hoje foi um dia que eu não podia deixar de atender algumas pessoas que são pessoas que eu atendo há muito tempo. Então, quando precisa, quando as pessoas me ligam, é óbvio que eu vou abrir mais um horário, eu vou atender um pouco além do meu horário. Nani, sempre fiz isso. Eu nunca deixei de ver os meus pacientes, né? Quem é meu paciente tem meu telefone, né? Então, eu sou acessível. Sim. É que assim, para garantir que as pessoas que eu já cuido, elas também, elas ah, sempre se sintam cuidadas, eu não posso lotar minha agenda, né? Ah, sabe, o dinheiro não pode subir em cima daquilo que é a tua qualidade. E, e a qualidade do meu trabalho é o contato, né? É eu ter tempo para, com tranquilidade, olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, entender quem é essa pessoa, o que que vai melhorar na vida dela, o meu trabalho. Assim como, se eu souber que não vai melhorar, Nani, eu dispenso a pessoa e falo, olha, teu trabalho não é comigo, teu trabalho é com outra pessoa. Exato, né? Exato. Você falar isso, que eu também vivo muito isso, assim. Hoje eu tenho, na minha clínica, a gente tem 42 colaboradores, né? Então, as pessoas falam, Nani,
Eu quero com você. Eu falo, olha, eu não tenho horário, mas a minha equipe é a mesma coisa. A minha equipe é muito mais que eu, porque elas atendem muito mais que eu. Então, hoje, você vai passar com a minha equipe, eu posso passar para te ver, mas por quê? Porque eu mantenho uma classe de pacientes que eu atendia que apareceram assim de 15 anos atrás, Sim, sabe? De 15 anos para as pessoas que quando eu não tinha nada, os pacientes estavam ali, não, eles conseguem, eu consigo. Então, assim, de uns 15 dias para cá, eu retornei, assim, todas as pacientes antigas, está sendo muito bom para mim. E elas me falando de coisas que eu nem lembrava, e é muito importante a gente sempre se colocar no lugar onde a gente começou e ver toda essa história para você ter consciência de todo o trabalho que você vem construindo. Na minha área, que é uma área muito desvalorizada no Brasil, conquistar o que eu conquistei, chegar onde eu cheguei, eu falo, gente, a gente consegue também com sim. muita honestidade, muito trabalho. Então, de sempre quem teve do nosso lado, assim, é muito importante, né? Não esquecer, assim. E quando eu tive a oportunidade de palestrar em Boston, falando sobre um pouco do meu trabalho, quando eu pisei lá, eu falei, cara, eu quero dar essa oportunidade, da oportunidade que eu tive. Não foi fácil, não está sendo fácil, eu nem durmo mais, mas está sendo muito legal. Eu acho que as pessoas que estão lá fora, os Estados Unidos é um dos Sim. lugares que mais tem obesidade no mundo, né? E o recorde de cirurgia plástica e obesidade, então esse evento vai ser para isso. É muito grande. Os brasileiros que trabalham lá, que acho que vai ser o Uhum. nossos maiores público, nosso maior público, ele é muito carente de informação. Eu recebi uma informação de uma injeção que está circulando nos Estados Unidos que dizem que vai tirar as pacientes de pessoas de bariátrica tal. E depois eu vou até dividir com Sei, vocês uma injeção que se chama sei. Mondial. Não sei se você já ouviu falar. Então, todo mundo desesperado. Ai, porque eu dei aula lá, eu conheço uma galera. Você conhece? O pessoal já está usando. Eu falei, gente, eu não conheço. Armadilhas. É impressionante. Lá tem muita armadilha. A gente vai palestrar num lugar onde só tem sol 3 vezes 3 meses, o resto é muito frio, cai neve, as pessoas têm muita deficiência de vitamina D, as pessoas têm uma obesidade assim muito, assim, uma vida muito louca. Tem um amigo meu lá que está palestrando agora, nesse momento, eles receberam um comunicado em Massachusetts que vai ter uma tempestade amanhã, todo mundo trancado dentro de casa. Então, você imagina, é um lugar que eu falo até para as minhas amigas, como vocês conseguem trabalhar assim com uma agenda lotada, de repente, pum, trancou tudo, ninguém sai de casa. Mas é maravilhoso. Elas, não, compensa. Então, assim, o pessoal está tão ansioso para ver o que a gente vai falar, o que a gente vai levar, e é muito prazeroso ter você nesse, nesse número de pessoas que vai fazer a Eu diferença estou lá. super feliz, eu Então, tenho que te agradecer muito o convite, né? É uma oportunidade que é uma honra, né? E sabe, bom, eu quando comecei a fazer medicina, Nani, meu pai virou para mim e falou assim: parabéns, você quer fazer medicina, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Boa sorte aí, passa numa universidade pública. E, cara, ele foi, meu pai é professor, minha mãe é psicóloga, a esposa do meu pai é professora também, cara, o que que eu podia fazer, né? É, a vida é assim, exato. Aí mudar, né? usei um método chamado HCC, né, e passei, né, na faculdade, fui fazer a faculdade, né, e eu via colegas meus que iam estudar fora, e eu tinha aquele sonho, assim, de conhecer o campus, porque todo mundo escuta Harvard aqui, Harvard lá, né, e eu lembro que veio um menino, né, que namorava com uma menina que estudava na Escola Paulista, e que esse menino fazia medicina em Harvard. E aí fizeram uma palestra do menino, para o menino ele contar como é que era Harvard, puxa vida. Sabe, as perguntas que as pessoas fizeram para ele, né, não tinham pé nem cabeça, né? E mais que isso, ainda tinha gente que caçou do menino. Né? Eu falei, nossa senhora, né? Acho que eu vou fazer ortopedia mesmo, porque a quantidade de dor no cotovelo do mundo é muito grande, né? E eu vi aquilo, só aguçou mais a minha curiosidade, né? Meu sonho era poder ter estudado, poder fazer alguma coisa.
como que eu realizei parte desse sonho? O meu irmão estudou lá, ele fez parte da formação dele em Harvard, né? Ele fez 2 cursos lá, ele passou parte da graduação, e é a coisa que eu mais tenho orgulho. O Guilherme, nossa, você precisa conhecer ele, ele é dermato. Bom, ele lida com Nossa, estética legal. também, ele lida, né, a gente lida também com muita complicação, né, e eventualmente vem complicação dermatológica para mim também, né, então eu tenho ele lá do lado, né, ele já resolve para a gente o problema, né. E esses dias eu estava conversando com ele e eu sempre falei para ele, falei, cara, como eu tenho orgulho de você ter estudado lá, como eu tenho orgulho de você ter tido essa experiência, parece que foi comigo, assim, sabe? Me enche de felicidade. E aí, esses dias ele virou para mim e falou, tá vendo? Você não estudou lá. Para mim era algo muito distante, mas eu falo, quando a gente sonha, as coisas parecem de uma certa forma. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci esse rapaz americano e em português ele apresentou o evento da educação. E aí eu vou chegar nele. Não, não, projeto para mim e tal. Não sabia nem quem que eu ia convidar, mas mandou, foi aceito. E você vê, já está chegando. Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas são muito inacessíveis, né? Falta Não, de e hoje Deus, não. mesmo, Nani, eu vou. Bom, eu e a Roberta, a gente está indo para Portugal amanhã, que a gente tem palestra dia 18 inteiro, né? Eu e ela, a gente palestra junto num summit, né? E dia 19, eu e ela, a gente dá um curso a gente dá um curso de atualização. E que lá em Portugal, ele é um curso que ele é certificado por uma entidade chamada DGERT, né? E é homologada pelo Instituto Meu, Português de Desporto e Juventude, né? Então é muito bacana, né, o processo dos caras, né? As pessoas que são profissionais lá, né, eles precisam de acreditação, então isso, né, fornece acreditação. Então, ele é um curso para todas as audiências, então, mesmo quem não é profissional da área pode assistir, né, porque a gente vai falar de recomposição corporal e as coisas que permeiam isso, né. grupos. Que Eu dou legal, aula em que Portugal legal. já há 3 anos. A questão da É, diversidade, inclusive, tá numa Portugal. Eu ah, estou indo para Portugal. Deus quiser, a gente foi aprovado, o projeto foi aprovado, agora a prefeitura está nesse processo, tudo lá não pode quebrar uma parede, que isso, é patrimônio histórico, então a gente está no processo de reforma. Então terão 5 empresas brasileiras que teve um investidor que está que levando e legal, eu fui Nani, junto, assim, que eu falei, acho que eu legal. fui de paraquedas. Aí, então vai ser uma área muito nobre ali Legal. dentro do Four Seasons, o hotel. A gente vai ter lá o espaço. Eu fiquei muito feliz, assim, acho que ano que vem já está pronto. Se Deus quiser. Nada, isso Eu dou aula que lá há é. muitos anos, eu vou colocar nos meus grupos. Você falou É. que pode ser público E é o comum, que a né? gente acha legal, porque é o pessoal que mais precisa ter esse conhecimento, sabe? Até para ele entender o que ele vai procurar quando ele busca esse tipo de atendimento, com um médico, um nutricionista, com um treinador. Né? Mas eu estou te contando não por causa disso, né? Mas é porque uma das coisas que me perguntaram, tá lá no post. Se você olhar, a pessoa pergunta, né? Pô, Estados Unidos você vem quando? Eu falei, ué, em Boston, do dia 9 ao dia 11 de maio. Espera que eu tô chegando. Aí a pessoa ficou toda feliz, assim. Ela me mandou mensagem no direct. Já cancelou, já venderam todos os ingressos. Assim, no começo, final do mês passado, se eu não me engano, assim, já não tem mais vaga. A gente já até parou de anunciar, foi Que um bom, né? sucesso. O público é gigantesco. Vai ter muito personal trainer, Que vai ter legal. muito médico. Então, assim, eu fiquei muito feliz. A gente colocou Que ali legal, 60, 70 Nani. Que pessoas. legal. Deixei para a família e para são 100 pessoas, para os alunos. Então, tem pessoas ali no evento, então não dá mais. Eu ia pegar um evento pequeno, mas cresceu tanto, tivemos que mudar de sala. Graças a Deus, eu nem imaginava, assim, eu fiquei muito assustada com a proporção.
Mas aí, ver como Ah, vocês são queridos a gente também, fica assim. muito Eu falei, ai, que feliz, bom. Nani. Obrigado, obrigado mesmo pelo carinho. Ai, um recado do meu filho, assim, meu filho tem 16 anos e ele sempre Hum, foi um menino muito atleta. Ele legal. todo trincado. E eu falei, você, pessoa, porque assim, só de olhar meu filho, eu e meu marido não tem nada a ver, né? E eu tenho três filhos, um Que de vinte e legal. oito um de 16 e um de 6. Esse do meio é super atleta. Ele falou, mãe, eu acompanho o músico desde os meus 13 anos. Ele tem 16. Já segue todos os seus, sabe, da sua vida inteira, os seus podcasts. Aham. Então, ele que veio me falando. Então, ele está aqui no fim da live, super ansioso. Falei, ai, Como que que ele delícia chama? ver você falando com ele. Muito obrigada. Leonardo. Leonardo, Leonardo, um um abração para atleta. você. A gente vai se conhecer logo menos, hein? Doutor Paulo, muito obrigada. É um prazer dividir esse espaço com você. Eu acho que quando nós conseguimos que você palestrasse para a gente, Imagina. foi um presente. Todos os cirurgiões, toda a equipe ficou muito feliz e eu espero que você aproveite bastante, assim, da mesma forma que eu aproveitei quando eu estive lá, eu espero que vocês sintam a mesma emoção que eu senti. Para nós estarmos lá é algo Sim. muito distante, assim. Então, eu tenho que vai ser uma coisa que você e sua esposa estão falando sobre assuntos que vocês realizam no coração e muda a vida das pessoas, vai ser um sucesso. Já é, Nani, a gente está muito mas feliz. ainda. Obrigado pela oportunidade e pode ter certeza que a gente vai fazer momentos muito legais lá. Eu que tenho que agradecer. Um beijo para você e para toda a sua família linda. Fiquem com Deus. E em Boston, né? Marco, é isso. É tanto evento que eu falo, meu Deus. Estou tentando focar mês a mês em cada Nove um, a mas 11 é de isso mesmo. maio, pessoal. 9 a 11 de maio. A gente está lá com a Nani em Boston, em Harvard. Beijo, Nani. Obrigado você. Tchau, Viu? tchau.